Boa tarde, a paz do Senhor a todos, um ótimo domingo. Hoje é dia 19 de abril de 2020 e esta semana o Senhor me ministrou sobre tantos assuntos e é motivo de grande alegria eu ter essa oportunidade de estar gravando esse vídeo para vocês, porque tem sido uma corrida contra o tempo todos os dias e não tem dado tempo de eu gravar. E hoje eu consegui uns minutos, com a graça do Senhor, para a gente abordar alguns assuntos. O Senhor falou muito comigo essa semana sobre obediência, Ele falou comigo sobre cura de feridas, Ele falou comigo sobre a vontade permissiva do Senhor, Ele falou sobre as bênçãos do Senhor que nos alcançam, o reino de Deus. Ele falou muitas coisas e eu quero gravar um vídeo sobre cada um desses temas, mas para isso eu gostaria da tua ajuda, que você colocasse nos comentários qual desses temas que eu mencionei que te chamam mais atenção, para que a gente possa abordar esses assuntos. Hoje, no entanto, o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre obediência, que Ele fez com que eu observasse. Eu estava lendo o livro de Êxodo, e Ele me fez com que eu observasse algumas características e alguns comportamentos do povo israelita naquela época, quando estavam saindo do deserto, e trazer para os nossos dias hoje. Eu gostaria de fazer um comentário bem rápido, só para que a gente possa analisar e meditar nessas palavras. Em Êxodo, fala que o Senhor, Ele estabeleceu 6 dias para que a colheita do maná fosse liberado sobre aquele povo. Depois do povo sair do Egito, ir pelo deserto, em busca da terra prometida, eles passaram por várias situações e uma delas foi a fome. E devido à fome, eles começaram a murmurar e eles acusavam Moisés de ter tirado eles da terra do Egito para morrerem de fome no deserto. Então o Senhor, vendo as suas murmurações, disse a Moisés que desceria pão do céu, que enviaria o maná para aquele povo. E foi isso que o Senhor fez. Ele começou a enviar o maná. Mas a palavra também diz que, naquela época, Deus queria provar se no coração deles a lei do Senhor estaria. Então Deus colocou 6 dias para eles colherem o maná e colocou um dia de descanso, que seria o 7º dia de descanso. No 6º dia, eles poderiam colher maná para 2 dias, para eles poderem descansar o 7º. E como funcionava? Cada dia da semana o Senhor liberava o maná e eles tinham a ordem de colher só para aquele dia, para toda a família. Não colher mais do que uma porção por dia, ou seja, eles tinham que colher o suficiente para um dia só. Essa foi a determinação do Senhor. Só que a desobediência de alguns fizeram com que eles colhessem mais do que eles precisavam. E aí, quando passou de um dia para o outro, aquela comida estragou. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção foi que o Senhor deu um dia de descanso para eles, seria o sábado. Mas ainda teve pessoas que saíram no sábado para colher maná e não tinha maná para colher. E aí Moisés pergunta para o povo: até quando vocês me desobedecerão? Até quando vocês vão desobedecer ao Senhor? Na realidade, eles estavam desobedecendo ao Senhor e não a Moisés, porque aquela determinação veio de Deus e não de Moisés. E aí, o que me chama a atenção para os dias de hoje? Vamos pegar um exemplo de quando nós estamos enfermos e o médico diz assim: fique de repouso. O que mais nos dá vontade é de fazer tudo que a gente não tem vontade. Eu, particularmente, já passei de 30 dias de quarentena e eu amo ficar em casa. Minha família toda sabe que o isolamento faz parte da minha rotina. Porque eu trabalho fora, tenho uma rotina super puxada, então final de semana e feriado eu quero descansar, dormir, estar assistindo algo, fazendo alguma coisa para me distrair. E eu gosto mesmo dessa rotina,
Mas, depois de 30 dias em casa, sem contato com o mundo lá fora, já começou a me dar uma vontade de fazer coisas que eu não tinha vontade. Me deu vontade de visitar pessoas que eu não tinha vontade. Me deu vontade de fazer tantas coisas. E o que acontece? A gente está numa situação onde a gente precisa, sim, ter prudência. E quantas vezes uma pessoa doente, que de repente até pegou essa gripe do coronavírus, né, ficou fraca, e o Senhor diz assim, o médico diz assim, repouse. E a gente tem uma vontade mesmo de fazer tudo, porque a gente passou por um período de repouso extremo, então a gente quer fazer outras coisas. Eu lembro que meu esposo, ele ficou uma semana internado no hospital. E a primeira coisa que ele fez quando ele saiu do hospital foi pedir para mim ir junto com ele para um parque. E aí nós fomos para um parque. E naquela época eu nunca tinha sido internada, né? Então eu ficava pensando, falei, nossa, em vez de ele descansar, não, ele quer sair. Né? Depois de um tempo eu tive uma experiência com isso que eu conto depois em outro vídeo para não ficar muito longo. Né? E o que o Senhor estava ministrando no meu coração sobre a obediência? Que existem bênçãos que nós vamos alcançar se a gente for obediente ao Senhor. Né? A gente sabe que a obediência, a desobediência está no DNA do ser humano, porque Adão e Eva pecou lá no paraíso, eles tinham tudo, só não podiam comer de um fruto, e eles fizeram questão de comer daquilo que eles não poderiam. E de lá para cá não tem sido diferente, até hoje a gente continua desobedecendo ao Senhor em todas as coisas. Né? Mas o que o Senhor me fez lembrar hoje, que me fez trazer esse vídeo para vocês? É que quando o Senhor está no controle de todas as coisas fluem de forma natural. Eu lembro que eu fiquei 10 anos morando numa casa de aluguel, e eu não queria sair daquela casa se não fosse para minha casa própria. Então, às vezes, depois que eu engravidei, eu cheguei até a procurar uma casa maior para poder ter meu filho num lugar maior. Mas no meu coração, eu queria mesmo ir para minha casa própria. Mas como para mim, naquela época, ter uma casa própria era impossível, eu fui à procura de algumas casas quando eu estava gestante e não encontrei. Então, eu continuei morando nessa casinha simples, mas muito aconchegante. Era no quintal da minha tia, então tinha muito amor. Olha, uma delícia, né? A gente viveu ali por 10 anos. Quando chegou o tempo da gente mudar, a gente teve uma proposta de uma amiga que a gente ama muito, e ela falou assim, olha, a minha casa de aluguel, ela está livre. Vocês não têm interesse de vir ver? E aí eu pensei comigo, não, eu estava já planejando comprar minha casa própria, e eu vi um apartamento na planta, e eu sabia que depois de 2 anos esse apartamento ia sair. Então a minha vontade era de sair desta casa que eu estava já direto para a minha casa. Então eu não queria. No primeiro momento a resposta foi não quero, obrigada. E também não queria pagar mais porque a casa era maior e eu não podia demandar recursos financeiros para isso. Mas aí chegou o tempo, né? Chegou o tempo de eu mudar e aconteceram algumas situações que me levaram a considerar essa proposta, e a casa dela demorou muito para alugar. E aí eu pensei, falei, vamos lá ver, né? Até por saúde, porque era um lugar que tinha mais ventilação. Então falei, vamos lá ver, de repente a gente vai, né? Tava com uma criança de 1 ano e pouquinho, a gente precisava de um espaço maior. E aí eu fui. Quando chegou lá, eu gostei, mas mesmo assim ainda fiquei na dúvida, perguntando para o Senhor se era isso mesmo que Ele queria, porque eu queria mesmo ir para a minha casa própria, eu não queria sair de um aluguel e ir para o outro. E aí o Senhor começou a me dar sonhos, Ele me dava alguns sinais de que era para eu ir mesmo. Mas eu segurei até o último momento e eu decidi muito assim em cima da hora. Ela falou assim, olha, se você não quiser, eu vou colocar a placa aqui para divulgar que eu estou alugando. E aí tudo bem, né? Eu falei, não, tudo bem, pode colocar a placa. Ela colocou a placa. E aí depois que ela colocou a placa, eu decidi mudar. E aí eu lembro que eu passei na casa dela à noite, depois do culto, falei, tira a placa, eu vou vir. E depois de uma semana, a gente foi tudo muito em cima da hora.
A gente decidiu mudamos, era para a mesma rua, a gente levou todos os móveis na mão, foi uma correria. Mas o que o Senhor me lembrou, que a gente mudou no sábado, quando foi no domingo, toda a casa estava montada. O armário da cozinha estava montado, a mesa estava montada, meu guarda-roupa foi montado. O Senhor levantou pessoas para nos ajudar com a mudança. A gente mudou de um dia para o outro. O Senhor derramou todos os recursos que a gente precisava, porque era de fato da vontade dele que a gente mudasse. A gente precisava passar por esse processo, mesmo não querendo. A gente queria mudar para a nossa casa própria. E aí, eu estava lembrando disso hoje, e o Senhor me fez lembrar também quando, passando um ano e uns meses, esse apartamento saiu e a gente conseguiu comprá-lo e a gente iria mudar para ele, né? E foi da mesma forma, né? Eu não sabia quando ia mudar porque eu não tinha recursos financeiros para fazer a reforma, colocar piso, a pintura, coisa básica. Eu não tinha o dinheiro da reforma para poder mudar. Então eu peguei a chave em junho ou foi julho, e eu não tinha perspectiva de quando ia mudar, né? Mas aí o Senhor, eu peguei a chave, depois de uma semana o Senhor liberou os recursos, todos que eu precisava, fiz toda a reforma no apartamento. E julho, agosto, foi no comecinho de setembro eu consegui mudar. E as coisas de Deus, quando é da vontade de Deus, elas vêm de uma forma tão natural, você não precisa fazer esforço nenhum. Ela vem natural, as coisas do Senhor. E aí aconteceu que eu tinha que trocar o meu filho de escola. Então, quando foi na quarta-feira, eu fiz o pedido da transferência na quinta-feira de manhã. Eu já recebi a ligação da prefeitura falando que a vaga dele saiu para o meu novo endereço. Então, praticamente, acho que se não me engano, no sábado eu já marquei a mudança, mudei. Na segunda ele já começou na escola nova. Foi tudo muito rápido, muito rápido. E o Senhor liberou todos os recursos, todas as ajudas que a gente precisava para montar as coisas em casa, a gente teve. Inclusive desta família que alugou a casa para a gente, que vieram até aqui e ajudaram a gente a montar as coisas que a gente precisava. E aí o Senhor me fez lembrar também que depois de uns 6 meses que eu tinha mudado, eu desejei fazer uma cozinha planejada, porque a minha sala e minha cozinha são integradas. Então precisava muito deixar pelo menos, achar ali a cozinha em ordem. E eu decidi fazer a cozinha planejada. No entanto, eu não pedi autorização para o Senhor, não perguntei nada para ele. Eu simplesmente peguei as férias do meu esposo, ele estava de férias, peguei o dinheiro, já dei de entrada na cozinha e comecei a fazer sem perguntar o que o Senhor achava. E sabe o que aconteceu? Eu tive muito trabalho e muito estresse com essa cozinha. Até ela sair, deu muito trabalho. E a gente gastou muito. Então, assim, o que o Senhor me fez lembrar? Que quando as coisas são da vontade dEle, elas fluem naturalmente. Quando Ele está no controle. E quando Ele não está, quando não é tempo de fazer as coisas, a gente sofre mais para fazer. A gente faz um esforço desnecessário, né? Então, o que eu quero hoje? Te encorajar a sempre que você fizer algo, você colocar nas mãos do Senhor, consagrar ao Senhor o que você vai fazer. Porque aquilo que você quer fazer, se tiver no tempo certo, vai dar certo, né? E aí o Senhor me trouxe um versículo que eu quero ler para vocês entenderem o que eu estou falando sobre as bênçãos, né, do Senhor. Lá em Deuteronômios, capítulo 28, versículo 2. Vou ler o versículo 1 e o 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E aqui, esse versículo fala de várias bênçãos sobre a obediência, né? E o que o Senhor me trouxe à memória nesse dia é que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de nós quando nós somos obedientes. Quando a gente faz as coisas no tempo certo. Quando a gente faz as coisas no tempo do Senhor, tudo dá certo.
Agora, quando não é tempo do Senhor, é melhor a gente obedecer, aguardar o tempo, né, o tempo kairos, o tempo de Deus, o tempo oportuno para a gente poder tomar algumas decisões. Hoje, nós estamos passando por um período de pandemia no Brasil, onde é tempo da gente ficar em casa, é tempo da gente guardar a nossa família, é tempo da gente cuidar da nossa saúde. Muitos trabalham, não têm essa oportunidade de ficar em casa. Você que não pode ficar em casa, cuide da sua saúde. Se alimente bem com frutas, legumes, verduras, é uma vitamina. Se cuida. Cuida da sua saúde, faz a sua parte e o Senhor vai estar contigo. Então, essa é a palavra que o Senhor hoje queimou no meu coração. Eu queria gravar só 4 minutinhos, né, de vídeo, mas eu acho que vale a pena falar tudo, porque para você entender que tudo que você fizer no tempo do Senhor vai dar certo. E às vezes você quer fazer algo que as portas não estão entreabertas, assim, você quer ir pela fé, mas às vezes não é o tempo. Busca no Senhor. O Espírito Santo vai te conduzir, ele vai te mostrar se é tempo ou não, tá? E se não for tempo, aguarde no Senhor, não faça na força do seu próprio braço, não, porque não vai dar certo, você vai se frustrar e aí as coisas vão ficar mais difíceis, né? Vamos aguardar no tempo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe seu dia, o seu domingo. Eu quero orar com você nesta hora, abençoar, pedir para que o Senhor venha trazer um espírito de discernimento para a tua vida e de obediência sobre nós, porque eu também preciso todos os dias. Todos os dias eu preciso ser obediente ao Senhor, senão dá vontade de sair, ó, por aí, dando uma passeadinha, tem que segurar aquela vontade de abraçar minha mãe, de abraçar minha sogra, de abraçar a nossa família, tias, primos, enfim, né? Isso a gente tem sentido muita falta. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa pessoa, Pai, que está ouvindo essa palavra neste momento, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor não incomodou meu coração à toa. Existe alguém, Senhor, que está querendo fazer algo que ainda não chegou o tempo, Pai. Que essa palavra chegue até o coração desta pessoa, Pai, e que ela entenda, Senhor, que o tempo do Senhor é o tempo perfeito, Senhor, para que todas as coisas sejam, Senhor, feitas, sejam executadas, Pai. Senhor, também eu creio, Pai, que no tempo de crise, Senhor, o Senhor sempre, Pai, Senhor, cria um tempo oportuno, Senhor, de sucesso, Senhor, na vida do teu povo, Pai. Senhor, muitos líderes, Pai, cresceram em tempo de crise, porque é oportunidade para o teu povo. Então, Pai, nesta hora, seja liberado, Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo trazendo discernimento, sabedoria sobre cada um de nós, Pai, para que nós não venhamos, Senhor, fazer nada daquilo que não Te agrade, nada daquilo que não esteja no tempo certo. Em nome de Jesus, Pai, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. Obrigada, Pai, que a Tua paz e a Tua bênção esteja sobre esta mente, sobre este coração, sobre este lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo, a sua semana, o seu feriado. Se você foi edificado com esse vídeo, se você gostou, dá um joinha aí para eu entender que a gente continua aí entregando o que o Senhor vai ministrando no nosso coração. Se você gostou, se inscreve no canal e clica no sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo aqui, você seja avisado e aí você vai conseguir também ter acesso àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem edificado aqui nesse tempo, tá? Para que a gente continue conversando. Coloque aqui nos comentários sobre aquilo que eu falei no começo do vídeo, quais são os temas que mais te chamam atenção, porque aí eu vou me basear nisso para poder gravar os próximos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe e fica na paz do Senhor. Amém.